Eu contei um testemunho aqui sobre o meu casamento, meu segundo casamento, ao qual Deus realizou um sonho meu de casar de noiva, né? Mas mais que casar de noiva, Deus realizou um sonho de me dar um marido abençoado, de me dar um marido que me respeitasse, que cuidasse de mim. E hoje eu vim aqui contar para vocês como foi que aconteceu depois que eu me separei do meu ex-marido, como eu conheci o Júnior, que é o meu atual esposo. Tenho certeza que existem mulheres aqui assistindo esse vídeo que já passaram pela mesma situação que eu, que quando se separou de alguém, namorado, noivo, marido, falaram assim: ninguém vai te querer. Quem vai querer você? No meu caso, eu tinha 3 filhos no meu primeiro casamento. E esses pensamentos ficaram impregnados na minha cabeça por um bom tempo. Eu fiquei, se eu não me engano, uns 2 meses deprimida, chorando, orando. Eu não dormia. Eu ajoelhava de madrugada, olhava para os meus filhos dormindo e eu começava a chorar. E eu dobrava os meus joelhos e falava assim: meu Deus, o que eu fiz? Porque quem quis se separar fui eu. Eu saí de casa, eu pedia para ele sair de casa, ele não saía de casa. Então eu falei assim, estava numa situação tão grave, né? Meus filhos vendo aquela situação todos os dias, briga. Mas não era qualquer briga, era muita briga. E aquilo não estava sendo mais saudável. Então eu decidi sair, já que ele não saía. E aí, como eu já era cabeleireira, trabalhava, tinha meu salão. No início eu aluguei uma casa e tinha meu salão alugado no comércio. Eu decidi alugar uma casa que eu conseguisse colocar o meu salão e trabalhar e cuidar dos meus filhos, né? Não tinha ninguém para me ajudar. Então foi assim que eu fiz. E ali naquela situação, eu lembro que eu fiquei tão deprimida, fiquei tão mal, mesmo sendo eu que queria me separar, tá? Mesmo sendo tanto sofrimento, eu entrei numa situação deprimente que eu ia atender meus clientes, só lavava o rosto de qualquer jeito. Eu desmarcava clientes, eu acordava cedo, mandava mensagens dizendo que eu estava passando mal, que eu não estava bem. Eu não queria nem levar meus filhos para a escola. Eu só queria ficar deitada, eu só queria ficar em casa. Em um determinado dia, veio um pensamento que eu creio que foi de Deus. Assim: você se separou para isso? Foi essa vida que você quer para você? E a partir daquele dia eu dei um basta. Eu falei: chega, eu não aceito mais ficar assim. Não foi para isso que eu me separei para viver uma vida diferente, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida de paz maravilhosa, não para ficar numa cama, não para ficar deixando meus filhos em casa, faltando aula, não para ficar desmarcando o cliente, porque ali eu era sustento, né, naquele momento. Então, não dá. Me lembrei aqui contando para vocês do dia que eu saí de casa, dia que eu fui para essa kitnet que eu aluguei. Eu não levei nada, deixei tudo para trás. A única coisa que eu peguei foi uma cômoda dos meus filhos, as roupas, né? Alguns utensílios da cozinha que eu tinha ganhado de mãe, de tia, que eram coisas que tinham um valor sentimental. Mas o resto eu deixei tudo para trás. Eu não quis levar nada. E no dia que eu saí de casa, que a gente foi para essa kitnet, eu tinha acabado de vir de uma, a gente chama de, como é que fala? Feira da beleza, onde eu comprei muita coisa pro meu salão, né? Eu usei o limite do meu cartão de crédito na época, o dinheiro que eu tinha, eu usei, enfim. Então eu voltei dura, sem dinheiro. E eu já tinha alugado essa kitnet, já tinha 15 dias que a chave estava na minha bolsa, porque a gente já estava em processo de separação. Só que eu não tinha coragem de ir, ficava presa com medo. E aí nesse dia que eu cheguei dessa feira da beleza, teve uma briga horrível, eu não gosto nem de lembrar. E aí onde eu decidi no dia seguinte a sair, né, a ir. E eu só tinha 15 reais na minha carteira. Gente, eu nem pensei, por exemplo, em mais cedo ir lá no mercado comprar um pão com mortadela e Coca-Cola para dar à noite para os meus filhos comerem, não. Fiquei o dia inteiro naquela coisa assim de... Peguei o carro e faz uma viagem, faz 2 viagens, faz 3 viagens. Quando eu terminei, fiquei na casa
organizando as roupas. Meu irmão me emprestou um colchão de casal, que foi o que a gente dormiu durante meses, e uma geladeira que nem fechava, ficava escorrendo água. Era o que eu tinha dentro dessa kitnet de 2 cômodos. E a maior parte era roupa, né? Mala com roupa e saco com roupa. E aí chegou a noite, meus filhos, mãe, eu tô com fome. Aí eu falei, e agora? Peguei aquele dinheiro. Eu aluguei essa kitnet numa praça, uma pracinha, e tinha um lugar que vendia cachorro-quente. Na época, isso foi em 2014. Na época eu fui lá naquela lanchonetezinha que vendia cachorro-quente. Deu pra comprar 2 cachorro-quentes e uma Coca-Cola de 600. O meu filho mais velho, nesse dia tinha ficado na casa do pai, não veio comigo, falou, mãe, eu vou ficar com meu pai hoje e tal. Eu tava só com os 2 menores. Aí eu comprei aqueles 2 cachorro-quentes e a Coca-Cola. E o meu caçulinha falou assim, Cauã na época tava com 7 anos, falou assim, mãe, a gente tá pobre, você vai ficar com fome, mãe? Aí eu falei, não, meu filho, a gente não tá pobre não, amanhã a mamãe tem cliente, daqui pra frente a mamãe vai ter cliente, a gente vai ter dinheiro, eu vou no mercado. E eu nunca esqueço disso, e ele também não, marcou, né? E aí os 2 me deram, cada um me deram uma mordida do cachorro-quente deles. E eu tomei um copinho de coca, ainda fiquei devendo R$1 nessa lanchonete, porque tudo tinha dado 16, eu só tinha 15. Voltando a falar, né, porque eu tenho poucos minutos para resumir o restante, tem que contar tudo para vocês entenderem. Depois daquele dia ali que eu me levantei e decidi, sabe, falei chega, dei um basta, eu comecei a trabalhar como nunca. E aí, lá naquele testemunho que eu falo para vocês sobre Deus realizar meu sonho de casar de noiva, uma cliente se tornou amiga, muito minha amiga, e Deus usou ela para falar comigo. E ela falou, nunca vou esquecer daquele dia. Meu Deus. Ela falou, olha só, Deus vai te abençoar tanto. Deus vai enviar uma pessoa na sua vida que vai curar todo esse sofrimento. Deus vai curar, mas você nunca mais vai esquecer, nunca mais vai lembrar de todo o sofrimento que você já passou, de todas as feridas que você carrega do seu antigo relacionamento, do seu antigo casamento. Deus vai te abençoar tanto que você vai testemunhar a glória dele. E hoje eu tô aqui, hein, para testemunhar isso. Então, eu acreditei. Mas sabe quando você acredita, mas você fica assim, mas como que isso vai ser possível? Porque aquelas palavras que meu ex-marido falava para mim, que ninguém ia me querer, que ninguém ia se interessar em mim, só ia querer me usar e jogar fora, ficavam dentro de mim, sabe? Ficavam aqui martelando. Ele falava que até o meu salão ia fechar, que as minhas clientes não iam querer fazer cabelo com uma mulher divorciada, que eu estava endemoniada. E aquilo tudo vinha na minha cabeça, ficava. Ao mesmo tempo que eu queria acreditar naquela palavra, sabe, que ela profetizou sobre a minha vida. Eu queria acreditar, mas ao mesmo tempo eu falava assim, mas eu não quero ninguém. Eu não tô atrás de ninguém. E isso, nós estamos falando ali eu me separei final de julho, nós estamos falando ali mais ou menos setembro, outubro. Porque, gente, eu conheci o meu marido em dezembro, me separei em julho. E eu conheci o meu marido em dezembro. E eu vou contar no outro vídeo como que eu conheci ele, porque eu acho que nesse aqui não vai. A minha cunhada, que era minha cliente, ela vivia me convidando para ir na casa dela, vivia me chamando. Ela ficou muito próxima. Só que, como eu disse, eu trabalhava muito e eu não tinha tempo, não tinha disposição. Dia de domingo eu queria ficar em casa, dormindo, descansando. Só que aí veio o Natal e ela falou assim, você vai passar o Natal comigo. Aí eu falei assim, Natal é mais família, eu não vou, não tem como. Quando foi no dia 25, almoço de Natal, ela falou, não tem desculpa. Você vai passar o Natal na minha casa. E aí eu queria dar um perdido nela, não ir, mas não teve jeito. Ela insistiu tanto, ela me ligava. E meus filhos, mãe, vamos sair. Fui eu para casa da minha cunhada. Lá na casa da minha cunhada eu conheci meu marido. Coisa que eu nunca imaginei. E a forma que que nós nos conhecemos, foi assim, a gente se viu, sentei na mesa para comer, ele falou algumas palavras só, eu achei ele muito sério. E dali para frente, todas as vezes que eu saía com a Camila, a minha cunhada, ele de alguma forma estava junto, ele ia junto.